Formulários nativos ou formulários instantâneos. Quando utilizar e como utilizar da forma correta. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou especialista em tráfego pago e marketing digital. E aqui no canal a gente está trazendo uma série chamada Básico do Tráfego Pago. E esse é o episódio número 5. Então, todo episódio a gente pega um determinado assunto dentro do tráfego pago e destrincha ele inteiro para que você entenda na prática como utilizar isso dentro das suas estratégias. E na aula de hoje a gente vai falar deles, os formulários nativos. Quando faz sentido mandar para um WhatsApp, quando faz sentido mandar para uma landing page, quando faz sentido utilizar um formulário nativo. Nessa aula aqui eu vou te apresentar de forma conceitual e também de forma prática, tá? Então muita gente só joga a ideia ao vento ou muita gente só mostra na tela, mas não te explica o porquê de cada coisa. Aqui no canal a gente gosta de trazer o conteúdo completo, para você entender o porquê que cada coisa é feita daquela forma, porquê que aquilo acontece. Porque isso não vai te dar conhecimento, vai te dar sabedoria, que é muito diferente. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber o que fazer quando algo não sair dentro daquele passo a passo que você aprendeu. É exatamente por isso que a gente traz a parte conceitual antes da parte prática, tá? Então, já me estendi demais, já falei demais. Antes da gente seguir aqui para a aula, se inscreve no canal porque você não vai querer perder os próximos episódios dessa série, porque tá muito bom isso aqui, viu? E, obviamente, já deixa o seu like, porque um conteúdo de valor desse, você precisa dar aquela mão aí pra gente continuar fazendo esse trabalho com muita força e muita constância aqui no YouTube, fechou? Então, sem mais enrolação, vamos logo para a tela, vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro a parte conceitual. Então vamos primeiro falar dessa visão estratégica dos formulários nativos. Formulários nativos são estruturas dentro de plataformas como o Meta e o Google que capturam os leads sem direcionamento. Ou seja, o lead ele não vai para uma landing page e também não vai para o WhatsApp. Ele fica ali mesmo dentro da estrutura, seja no Instagram, no Facebook ou no Google. Eles reduzem drasticamente a fricção, pois utilizam dados pré-preenchidos do usuário. A gente sabe que quanto mais fricção a gente tem, ou seja, quanto mais etapas até o resultado que a gente deseja, por exemplo, eu quero um lead, aí ele tem que clicar no anúncio, ele tem que ir para uma landing page, ver um vídeo, clicar para preencher, colocar os dados e enviar, mas a gente dificulta esse processo. O formulário nativo ele é muito simples, porque a pessoa viu o anúncio, ela clicou, já pré-preenche e-mail, telefone e WhatsApp. Então com 2 cliques ela manda o formulário de lead para você. O principal ganho está no aumento da taxa de conversão em comparação com páginas externas. Você consegue captar muito mais lead do que dentro de uma landing page. O principal risco está na queda de qualidade do lead se não houver uma estratégia de qualificação. Por quê? Porque você tirou a fricção, com isso fica muito mais fácil de qualquer pessoa preencher esse formulário. Como que você usa formulários nativos? Cenário onde o foco é o volume de leads para poder alimentar um funil, operações que possuem um time comercial já estruturado para poder fazer a qualificação e vender, ofertas de entrada como iscas digitais, eventos, diagnósticos ou até um orçamento inicial e campanhas de validação de público, quando o objetivo é testar uma aderência rapidamente, ou seja, eu preciso ver se esse público aqui é qualificado, joga para formulário nativo. Ou quando o custo por lead ele precisa ser reduzido para viabilizar a escala. Olha, meu lead está muito caro, eu preciso reduzir isso para poder escalar. O que você faz? Usa formulário nativo que você vai trazer muito lead por um valor muito menor. E quando você deve evitar os formulários nativos? Quando são produtos de ticket alto ou com processo de decisão muito longo e acaba sendo mais complexo. Operação que não tem um time comercial, então é você e mais uma pessoa, ou você está fazendo por uma empresa que só tem uma secretária que vai receber esses leads, não é legal usar formulário nativo. Quando a qualificação do lead é mais importante que o volume, e estratégias onde o relacionamento prévio é essencial antes da conversão. Para te dar um exemplo aqui, a gente usa dentro de uma imobiliária formulário nativo. Só que aí você pensa, nossa Vinícius, mas você não falou que para ticket alto ou com decisão de compra mais longo não compensa? Exato, só que a gente também tem uma estratégia para landing page. Então lá na landing page eu estou pagando R$130 no lead.
só que eu trago um lead muito mais qualificado. E aí a gente tem uma verba onde a gente roda para formulário para gerar volume de lead. E aí dá aquela peneirada, sai uns leads bons. Sempre é assim. Só que essa imobiliária tem um time de corretor gigantesco. Então eu preciso mandar leads para esses corretores estarem sempre abastecidos e poderem estar trabalhando. Então acaba compensando porque eles dão aquela peneirada e acaba vindo lead bom no meio daquele monte de lead que a gente manda, tá? E quando que você deve usar a landing page ao invés do formulário nativo? Quando é necessário educar o lead antes da conversão. Quando a oferta exige argumentação mais profunda para gerar desejo. Quando o processo precisa filtrar melhor o perfil do lead e estratégias com foco em qualidade, não apenas no volume. Então, quando você precisa falar para o lead o que é o produto, como que ele funciona, você precisa educar ele antes, é algo novo, aí ele precisa passar por uma landing page, onde ele vai ver um vídeo de VSL, onde ele vai ver antes e depois, para quem é, para quem não é, para daí sim ele preencher um formulário e falar, opa, isso aqui é para mim. Então você precisa educar o lead. Consequentemente, esse lead se torna mais caro porque ele tende a ser muito mais qualificado, tá? Lá dentro do nosso treinamento de tráfego, a gente ensina para os alunos exatamente em que momento a gente usa cada um. E como eu te expliquei que a gente usa até em imobiliária, lá dentro eu ensino exatamente em que etapa desse funil imobiliário eu utilizo o formulário nativo e em que etapa eu utilizo o formulário dentro de uma landing page e também em que etapa a gente usa o WhatsApp. Então são estratégias e dentro dessas estratégias é onde a gente brinca com cada funcionalidade dessas, tá? O link desse treinamento está aqui na descrição e está com desconto especial, tá? Mas vamos continuar a aula. Como que você faz para criar um formulário nativo? Então a gente está aqui dentro do gerenciador, a gente vem aqui ó, no cantinho, todas as ferramentas, clica aqui e a gente tem bem aqui ó, formulários instantâneos. A gente clica nessa tela aqui. Essa conta aqui é restaurante, a gente não utiliza formulário, então vai ser bom aí para a aula para eu te mostrar como que funciona um formulário, tá? Então você vai clicar aqui ó, em criar formulário. E aí quando você cria esse formulário, você pode ou duplicar de um existente ou criar um novo. Nesse caso aqui é um novo porque a gente não tem nenhum. Você dá um avançar e aí você coloca o título. Esse título ele é só para você, é o que você vai ver e como você acha ele lá dentro do gerenciador. Então vou colocar aqui ó, teste 01. E aí você pode fazer o que? Dar mais volume ou colocar uma etapa a mais para a pessoa fazer a verificação desse formulário, ou seja, ele dá mais intenção. Se eu quiser mais volume, a pessoa ela tem as 3 perguntinhas, clicou em enviar, pronto, disparou o formulário. Se eu coloco maior intenção, ele adiciona, ó, fica olhando aqui nesse cantinho aqui, ó, tá vendo? Ó, quando eu coloco, ele adiciona mais uma etapa, que é a tela de avaliação. Então vamos colocar aqui, ó, maior intenção. Eu posso exigir que os leads, eles verifiquem o número através de um código de acesso, mandar um código lá para o WhatsApp para ele preencher. Olha a fricção que eu coloco aqui. Aí perde o intuito de um formulário nativo, então eu não uso isso. Eu sempre mantenho a entrega do formulário flexível e aí a gente parte para a parte de apresentação. Que a gente pode colocar uma imagem de fundo aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar uma imagem, quando é imobiliário eu coloco uma foto do prédio, do terreno, e aí a gente vai para a saudação. Eu posso tirar essa saudação, só para ele colocar as informações e me mandar, mas eu gosto sempre de colocar o que é. Então vamos supor que seja imobiliário, então eu coloco aqui ó, lançamento na Gleba Palhano, para também não deixar muito fácil para preencher, porque senão eu diminuo. E aí eu coloco aqui embaixo sobre o imóvel. Então eu escrevo um textinho aqui, uma copyzinha sobre esse imóvel. Aí a gente vai para a parte de perguntas. Ele vem por padrão full name, para colocar o nome completo, e o e-mail. O que eu gosto de fazer? Eu coloco, deixo o full name e coloco. Ele nunca vai deixar você tirar o e-mail se você não colocar outro campo de contato. Então eu venho aqui e coloco phone number. E aí eu consigo tirar o e-mail. Pronto. Agora eu quero o nome completo e também quero o endereço, o número de telefone dessa pessoa. Eu posso vir aqui ó, em configurações e mudar o idioma desse formulário para ele ficar bonitinho, ó, português Brasil. Pronto. Agora já aparece nome completo e telefone para a pessoa preencher. Aí eu posso colocar uma descrição. Informe
seus dados de contato. Se eu quiser colocar uma fricção ainda maior, mais uma etapa de qualificação, eu adiciono uma pergunta. Aí eu sempre coloco aqui, ó, múltipla escolha e coloco qual o valor do seu investimento, né? Aí vai depender do que você está trabalhando, é só um exemplo. Aí você vai colocar aqui até 300 mil até 500 mil. E aí você pode adicionar opções aqui. Isso é mais uma fricção para você já dar uma pré-qualificada nesse lead. Feito isso, você pode dar um avançar. Aí aqui você coloca o seu link lá da parte de política de privacidade, anunciante. Lá dentro do curso a gente ensina como fazer isso. Aí você pode dar um avançar, a gente tem a tela de avaliação e aí a gente tem um encerramento que você pode colocar, pronto. Você pode acessar o nosso site ou sair do formulário. Então você pode direcionar a pessoa para um site, tá? Depois que ela preenche esse formulário, ou então você pode colocar para ela ligar para a empresa ou para ela ver um arquivo, né? Depois que ela preenche, ela tem acesso a esse arquivo. Eu sempre direciono para um site, tá? E coloco aqui, um dos nossos corretores vai entrar em contato. Aí o seu formulário ele vai ficar basicamente assim, ó. A pessoa clicou lá na apresentação, ela cai aqui, ó, vai ter a apresentação e vai ter uma opção. Aí ela vai selecionar, vai dar um continuar e aí ela cai para a próxima tela. Preenche as informações, dá um continuar, ela vê a política de privacidade, né, dá um confirmar e envia. E aí ela já pode ser direcionada para o site ou não. Essa é a forma mais fácil. Existem outras estratégias que a gente trabalha dentro desse formulário com essas informações. Então, a gente usa com mais pergunta, com menos pergunta. Quando é um imóvel mais caro, eu coloco mais umas 2, 3 etapas só para dar uma fricção. E aí eu tenho uma junção de qualidade com quantidade. Então, eu gosto de trabalhar muito esse formato dentro das estratégias que eu utilizo. E se você quer aprender essas estratégias, quer aprender como eu utilizo todas essas ferramentas dentro dos meus anúncios, eu te convido a conhecer o meu treinamento A Chave do Tráfego Pago. Lá dentro do treinamento eu te ensino tudo sobre Meta Ads, já atualizado com Andrômeda, Google Ads e também te ensino todas as minhas estratégias que eu utilizo com os meus clientes. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui na tela o que você tem acesso quando você entra no treinamento. Então você tem acesso aqui, ó, a todos esses módulos que eu já te falei, um módulo só de prospecção e fechamento para você trabalhar como gestor de tráfego e fechar muitos clientes, todas as estratégias que eu utilizo e também te dou de bônus um curso de criação de site e landing pages com WordPress e Elementor. Então é profissional de verdade, além de mais 5.000 templates. Aqui nas aulas, deixa eu achar aqui a aula onde eu te mostro algumas estratégias. Então eu tenho aqui, ó, estratégia para lançamento de imóveis. Aqui dentro dessa aula eu já te ensino, deixa eu mutar, como você faz para rodar essa estratégia dentro do formulário nativo. Tudo dentro dessa estratégia, tá vendo? Eu consigo te mostrar na prática para você colocar essa campanha para rodar, quais criativos eu utilizo, como você está vendo aqui. Então você vai ter acesso a tudo que eu faço para gerar resultado para os meus clientes, você vai se tornar um profissional do tráfego pago. Se você quer ter acesso a todo esse conhecimento, clica no primeiro link aqui da descrição, também vai estar no comentário fixado e quando você clicar você vai ver que está com preço absurdamente barato. Você não vai perder tempo. São mais de 100 aulas, todas direto ao ponto, te mostrando de forma conceitual e de forma prática como ter muito resultado com o tráfego pago. Antes da gente terminar, já se inscreve no canal para você não perder a próxima aula, que vai estar sensacional também. As próximas aulas a gente vai falar sobre públicos, pixel, evento personalizado e depois a gente já vai para as estratégias de fato. Então clica no link aqui, garante a sua vaga no treinamento e se inscreve no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!